Deus me pediu a direção, porque se eu hoje perguntar a alguns aqui e falar para você, por que você está aqui nessa noite? Talvez você me dê várias respostas, você diga, eu vim adorar Jesus, eu vim ser salvo. Ou talvez você me diga, eu vim receber algo da parte de Deus. Mas o mais interessante de tudo é que muitas das vezes nós viemos a um lugar como esse para sermos abençoados. Só que esquecemos que nós somos a própria bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, você é uma bênção. Fala, Jesus não te manda correr atrás de Nezinho abençoado, de Rosinha abençoado. Ele manda você ser uma bênção. Mas seja uma bênção, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Então nós entendemos essa direção do Espírito Santo. Nós vamos entender o governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando eu estava falando aqui hoje sobre liberdade, é impossível não falar do governo do Espírito. O governo do Espírito liberta o homem. O governo do Espírito quebra os grilhões do homem da religião. O governo do Espírito faz o homem olhar e ver que só tem pó, mas quando ele está no Espírito, ele vê a glória de Deus se manifestar. É verdade, meu Pai. Aleluia. Jesus nunca procurou lugares para se manifestar. Jesus procurou pessoas. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo ele não é preso em quatro paredes. Quem muda o ambiente à sua volta é você. Quem faz esse ambiente se encher de glória não é o apóstolo. Quem faz esse ambiente se encher de glória não é o teclado. Quem faz o ambiente se encher de glória é você. Você é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Então não adianta você correr atrás da campanha A, campanha B, campanha C. Porque quando corremos atrás de campanhas, porque nós não sabemos quem nós somos. Quando você começa a olhar no espelho e você cria uma identidade em Deus, você começa a entender coisas na sua vida que você não entendia antes. Nós tivemos um retiro espiritual e ali eu vi pessoas gritando de dor. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou comigo assim, apóstolo, eu não tinha mais como expressar o que eu estava sentindo, então eu comecei a gritar. Eu falei assim, é isso. Quando você está debaixo do governo do Espírito, quando Deus começa a gerar em você algo, ninguém gera nada sem dor. Ninguém gera nada sem dor. Quando você olha a sua volta, você pode falar assim, poxa, mas aqui não tem nada que chama a minha atenção. Estamos até com uma estrutura meio caidinha, porque estamos em obra, a igreja está meio bagunçadinha no tempo. Mas não é a estrutura que tem que te chamar a atenção. O que vai mudar a sua vida não é a estrutura, o tempo vai ficar aqui. O que vai mudar a sua vida é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É quando o reino de Deus começar a te alcançar e você instituir ele aí dentro. Porque pensamos que o reino de Deus é a estrutura, o reino de Deus é aqui, acolá, não. Jesus fala que ele não vem de forma visível. O reino de Deus não é de forma visível. Então quando você vê muitas das vezes grandes denominações fazendo grandes igrejas, grandes templos, Jesus não mandou ninguém construir templo, ele falou assim, mas só o templo do Espírito Santo. Mas o homem, ele muitas vezes quer controlar o Espírito Santo de Deus. Fala para o Senhor, você é a coisa mais linda. Essa é a coisa mais linda. Deus fez a terra. Quando eu falo em governo do Espírito, quando eu falo em reino de Deus, quando eu falo em liberdade espiritual para a sua vida, talvez essa olhe para mim e fique assim, você não consegue entender. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho passado por uma transição muito grande. O Espírito Santo tem me consolado. Jesus,
freguei lá em casa. E meu coração começou a bombear de uma maneira tão forte. Eu falei assim: Senhor, quando se estava pregando a mentira, quando se estava induzindo as pessoas de uma maneira errada, as pessoas vinham para o culto. Quando as pessoas eram forçadas a se relacionar contigo, as pessoas vinham para o culto. Quando haviam campanhas, as pessoas estavam na igreja. Hoje, Senhor, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo de revelação de reino. Estamos vivendo um tempo de transformação, aonde o Senhor tem visitado a igreja, onde Ele como Senhor, tem instituído liberdade de governo. E muitos daqueles que estavam com mais, cada dia que roda, o Senhor está faltando um. E muitas das vezes você vai para o irmão fala para você: estou dando tempo. Eu quero dar um tempo na igreja. Meu irmão, não existe que dá tempo. Meu Deus. Na realidade, quando você começa a dar tempo, você nunca esteve na igreja. Entenda. Eu acho interessante que essa semana a vez falou sobre identidade. E hoje a palavra de Deus está trazendo também sobre a identidade. Entenda. A igreja não é feita de carteirinhas. A igreja de Cristo não é feita de CNPJ. A igreja de Cristo é um corpo, ele se movimenta. E se você não se movimenta junto com o corpo, você já está fora dele. Quando o irmão fala aquilo, eu fiquei triste. Meu coração se entristeceu. Eu saí andando. E eu estava falando com o Espírito Santo falou comigo assim: não fica assim. Eu falei assim: Senhor, mas parece que as coisas estão. E não fica assim. Para que eu derrame algo novo, para que eu derrame vinho novo, eu preciso tirar o vinho velho. Para que eu derrame o vinho novo, eu preciso de odres novos. Amando depois na paz. E quando eu olho aqui do altar, eu vejo assim: Deus está me dando uma igreja de jovens, novinhos, tem senhores ali, mas tem muita gente nova. Fala para o seu irmão: você é um odre novo. Você é um odre novo. Então esteja pronto para receber o vinho novo de Deus. Para receber o vinho novo de Deus. Revelação do alto. Revelação do alto. O Espírito Santo começou a falar algo comigo que eu quero partilhar com você nessa noite. Quando não temos direção, as coisas em nossa vida não deixam de ter importância. O Espírito Santo está falando comigo que muitos hoje não conseguem entender a voz dele, porque perderam a direção. E as coisas que antes eram importantes deixaram de ser importantes. Já viu uma pessoa num volante sem direção? Como assim, apóstolo? Uma pessoa no volante ela está na direção, não. Mas quando ela fica alcoolizada, ela perde a direção. Por mais que ela esteja no volante, hoje, muitos estão alcoolizados com a religião. Muitos estão alcoolizados com o culto, dizem que o culto tem que ser assim, que o culto tem que ser passado. As pessoas perdem tempo em fazer culto para elas. As pessoas perdem tempo em preparar louvores aonde elas mostrem aquilo que elas querem mostrar, aonde elas vêm induzir as pessoas a glorificar a si mesmas. Nós estamos vivendo uma época de grande alcoolismo dentro das igrejas. O alcoolismo de uma retórica linda e maravilhosa, mas pouca vivência da palavra. Aonde você emociona pessoas, mas não converte elas. Que a conversão significa metanoia, mudança de vida, ou seja, ir contrário àquilo que o mundo está dizendo. Nós quando vemos que as pessoas perderam a direção, elas não têm aquilo que era importante, deixou de ser. Um casamento que perde direção, quando ele perde direção, aquilo que é importante no casamento deixa de ser. Estar com a mulher, estar junto dela, estar perto dela e dormir com ela, dar carinho, dar amor. A primeira coisa que acontece no relacionamento que perde a direção
outra repartindo o pão, tem Atos 2:42. Era caminhar junto. É necessário que a igreja passe a caminhar junto. A igreja precisa ter metas. É necessário que você comece a se importar com a dor do seu irmão. É necessário que quando você vê o irmão trabalhando sozinho, você fale: eu vou estar com ele, porque ele não está só. Isso é igreja, isso é envolvimento, isso é corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas quando nós perdemos a direção, aquilo que é importante é deixar de lado. Você não sente mais vontade de estar do lado do seu irmão. Você não sente mais vontade, você olha o irmão ali, trabalhando, mas você não sente vontade de ajudar. Sabe por quê? Porque você perdeu a direção da sua vida. Você está na igreja hoje, mas você não sabe nem por quê e nem para quê. Ou melhor, você está no rol de menos. Mas você já perdeu a sua função no corpo. Talvez você diga assim: eu estou aqui. Mas Deus não está chamando uma igreja para que ela venha ter envolvimento. Deus está chamando uma igreja para que ela venha ter compromisso. A galinha, ela pode botar o ovinho dela, mas para ela colocar o ovinho dela, ela se envolve. Ela vai lá e joga o ovinho dela e depois sai, não puxa a vida dela. Mas o bacon custa a vida do porquinho. Está vendo como há uma diferença entre se envolver e se relacionar? Você se envolve, você vem ao culto domingo, você senta aí, ok, você traz o seu dízimo e traz a sua oferta, você vai embora e você não se envolve com a igreja, não se envolve, porque você está acostumado a viver uma igreja como um clube social, aonde você vai ao domingo e ok, tem que parar isso na sua vida. Você tem que começar a se envolver, a querer estar do lado do irmão, porque em Atos 2:42 fala que eles repartiam o pão e estavam unânimes no templo, eles estavam juntos no templo. Talvez você olhe e diga assim: apóstolo, as cadeiras estão vazias. Sim, sim. Mas existem lugares onde não há mais lugar. Porque muitas das vezes a mensagem que sai do altar não corresponde à expectativa do homem. Mas a igreja não está para corresponder à expectativa do homem. A igreja foi criada para corresponder à expectativa do céu. A igreja foi criada para corresponder à expectativa do noivo. Uma noiva só pode ser noiva quando ela corresponde à expectativa do noivo. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Deus. Você tem entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Você não pode mais se envolver. Você tem que ter um relacionamento com a igreja. Aqueles que não querem viver nada, melhor, aqueles que não querem sofrer nada. Deixa eu te falar, tem algumas pessoas aqui que são chamadas ao ministério. Tem algumas pessoas aqui que Deus selecionou para participar do ministério do governo. Tem pessoas que já estão, tem pessoas que estão. Mas tem pessoas que elas não conseguem ter relacionamento com a igreja, elas querem apenas se envolver. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você se envolver. Ou melhor, você tenha relacionamento. Quando você tem um ministério, porque o ministério nasceu, você dá a sua vida por ele. Ministério é dar a vida pelo ministério. Agora, o que você tem dado pelo seu chamado? O que você tem dado por aquilo que Deus te chamou? Será que aquilo que você tem dado a Deus tem te custado alguma coisa? Você que é levita, você que é evangelista, você que é diácono, você que é membro. Será que aquilo que Deus te chamou para dar tem te custado alguma coisa? Ou você tem dado aquilo que te resta? Eu já dou o dízimo, eu já dou minha oferta, eu vou lá domingo. Isso é envolvimento, mas Deus não quer envolvimento. Deus quer relacionamento. Não, primeiro vem a minha vida, então você não pode ser chamado para o ministério.
E Jesus fala que aquele que perde a vida acha, aquele que acha perde. Havia um homem que quando Jesus falou para ele assim, olha, vem, ele falou assim, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Deixa eu te falar o que significa essa palavra. A mãe dele e o pai não haviam morrido. Algumas pessoas dizem que a mãe e o pai haviam morrido. Primeiro, se a mãe e o pai tivessem morrido, ele nunca estaria ali, segundo o costume judaico. Ele estava falando, deixa ele completar numa idade mais avançada. Ele está falando assim, Jesus, deixa eu enterrar os meus pais. Depois que os meus pais morrerem, eu vou ao seu encontro. Jesus falou para ele, deixa que os mortos enterrem os mortos. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Jesus te chama para algo, Ele não quer apenas que você se envolva, Ele quer que você se relacione. Quando Jesus te chama, quando Jesus te entrega algo, eu não entendo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não entendo como pessoas que são chamadas por Deus ao ministério não cuidam daquilo que Deus deu para elas. Sabe por quê? Porque você nunca conseguiu ter relacionamento com Ele. E quando você se relaciona, você dá a vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O nosso maior problema é que nós apenas nos envolvemos. E quando nós nos envolvemos, não ouvimos a voz de Deus. Quando nós nos envolvemos, os nossos problemas vêm na frente, a nossa maneira de viver vem na frente. A gente acaba dando o último para Deus. E Deus nunca pediu o último, porque Deus não te dá o último, Deus te dá o melhor. Jesus nunca te pediu o último. Ele fala que o melhor dessa terra você há de comer. Ele fala que o melhor dessa terra você há de experimentar. Mas sabe, nós apenas nos envolvemos porque quando passa alguém na rua, que está sentado no banco, ou muitas pessoas que entram aqui, sendo aqui, você é incapaz de dar um abraço nelas. Sabe por quê? Porque você ainda não foi atingido com o amor do corpo. Ou melhor, você ainda não foi atingido com o amor de Jesus. Porque Jesus passava por alguém, Ele nunca deixou de olhar para alguém que carecesse do amor, que carecesse da presença. O abraço, o olhar de Jesus tem que estar em você. Glória a Deus. E muitas pessoas entram aqui e vão embora, eu sou incapaz de dar um abraço, nem de perguntar como é que você está. E quando você está andando na rua, que você encontra um irmão que sentou aí do seu lado, nós estamos sendo tomados pela religião tão forte, que nós aprendemos a ser individualistas. Nós estamos contaminando a nossa casa com Edir Macedo. Nós estamos contaminando a nossa casa com o apóstolo Valdomiro, que tem um evangelho de individualismo, aonde eu quero, eu posso, eu tenho. E Jesus nunca ensinou isso. Jesus falou, recebei de graça, dei de graça, porque de graça recebeste. Jesus falou, quando te chamar para dar uma milha, eu de duas. Sabe por quê? Porque nós estamos tão preocupados em ter, que nós estamos esquecendo de dar. O evangelho é muito mais dado que receber. Glória a Deus. Nós estamos tão preocupados em ter a casa nova, o carro novo. Estamos tão preocupados em ter uma condição financeira maravilhosa. Mas esquecemos. Jesus falou algo tão lindo, nós não temos tesouro na terra, aonde a prata, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, mas nós não temos tesouros no céu. Eu não estou dizendo a você que você não tem que ser próspero, não. Porque se você é filho de Deus, a prosperidade vai correr atrás de você. Aonde você colocar a mão, você vai prosperar. Então você não precisa de campanha de prosperidade, porque a Bíblia fala que se você vive como filho, se você é filho de Deus, Deus te entregou o melhor dessa terra nas suas mãos. É porque você tem perdido a direção e você não sabe para onde você vai. Oh, Espírito Santo de Deus. E havia um homem, Jesus restaura algo na vida dele. Eu quero que você me acompanhe nesse livro. João 9. João 9. Versículo 3 até o versículo 7. Amém.
João 9, do versículo 3 ao versículo 6, escute. Essa passagem é algo tremendo. Eu quero, através do Espírito Santo, te trazer a essência da revelação. Aleluia. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém puder trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e montou os olhos do céu. E disse: vai, levanta-te, e leva ele no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois ele levou, e ele voltou vendo. Fala para o seu irmão: aquele homem voltou vendo. Agora, algo talvez que você não saiba, eu quero te revelar hoje. Esse homem, esse céu que Jesus encontra, ele representava uma geração. Fala comigo: aquele homem representava uma geração. Fala profeticamente: a nossa geração. Uma geração cega, uma geração mal alimentada, uma geração abandonada pelos pais, uma geração limitada em seus planos. Deixa eu te contar um pouco da história desse homem. Quando uma criança nascia com qualquer deformidade, quando uma criança nascia cega, ou com a boca torta, ou sem pé, ou sem cabeça, os pais eram obrigados a abandonar essa criança nas ruas de Jerusalém. Porque, segundo a tradição judaica, eles acreditavam que a mãe e o pai estavam em pecado, que Deus havia punido o casal com a enfermidade. Esse homem que Jesus encontra à beira do caminho, ou melhor, naquele lugar, era um homem como a nossa geração. A Bíblia fala que ele era um cego de nascença. Fala comigo: cego de nascença. Ou melhor, já nasceu cego. Fala: já nasceu cego. Aquele homem estava ali. E você imagina uma criança que ficou nas ruas e cresceu nas ruas. Como aquele homem era mal alimentado. Além de tudo, havia um peso sobre a vida dele de amaldiçoado. As pessoas não se aproximavam dos céus, dos leprosos. Só se aproximavam para dar esmola e saíam. O cego vivia da doação de comida de pessoas que estavam ali. E a maioria deles estavam em volta do templo, porque era um lugar de grande movimento. A nossa geração tem estado como esse homem cego. A nossa geração tem estado cega para a glória e a manifestação de Deus. A nossa geração tem se alimentado mal, porque a palavra que sai hoje dos altares tem uma tendência maliciosa e maldosa. A palavra que sai dos altares hoje é para arrancar o teu relógio, para arrancar a tua pulseira, para arrancar o teu sapato, mas nunca para tocar o seu coração. A nossa geração está mal alimentada, porque hoje é uma campada de profeta mentiroso. Tem profecia para tudo. Tem gente que vive de sonho de revelação. Apóstolo, se eu não creio, eu creio, mas quando a vida da pessoa dá o fruto da revelação, quando a vida da pessoa dá o fruto da profecia. É por isso que quando Deus revela Ezequiel vê o rolo e a Bíblia manda assim: pega e come. Porque não pode haver um profeta que não esteja a palavra sendo gerada dentro dele. Não há um profeta que a palavra não esteja gerada dentro dele. Então, meu irmão, se vier um profeta para você entregar uma profecia, e que a palavra não é gerada na vida dele, você saia fora. Porque o Espírito está sujeito ao profeta.
E qual é a comida que nós temos nos alimentado? Nossa geração está com esse fome. Por falar, a igreja de Cristo está com esse fome. Nós estamos em volta do tempo, esperando o movimento, para que venhamos nos alimentar das migalhas das pessoas. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que ela não consegue entrar no templo para ver a glória de Deus se manifestar, ou seja, ela não consegue ver que ela é o condutor da glória. A geração nossa tem sentado lá de fora, esperando ser alimentada por migalhas, e isso está levando muitas pessoas a irem de um canto a outro procurando profetas e revelações. Mas eu quero ministrar sobre essa geração, eu quero ministrar sobre esse povo, e como homem de Deus eu quero profetizar que o Senhor não mais deixará o povo comer migalhas, não mais ficará em volta do templo. O Senhor irá manifestar o reino dele para com essa geração. O Senhor irá manifestar a palavra dele para com esse povo. As pessoas perguntam: qual é a melhor coisa para encher a igreja? Vamos fazer campanha. Uma vez eu tive uma reunião de ministério e eu falei assim: gente, eu não aguento mais. O Espírito Santo fala no meu coração que não tem que fazer isso, mas é a única maneira do povo ofertar. O maior conflito que eu tive foi nesse momento. O Espírito Santo falou comigo: você está fazendo errado, porque não é você que leva ninguém a ofertar, sou eu que levo alguém a ofertar. Não é a campanha que tem que levar alguém a ofertar, é o relacionamento com Deus, é a gratidão que te leva a ofertar. Não barganhe com Deus a tua bênção, não barganhe com Deus aquilo que você quer, não barganhe com Deus o propósito dele na tua vida. Seja uma bênção, seja filho de Deus, porque onde você colocar a mão, ele vai te abençoar. As portas do céu se abrirão sobre a tua vida e você irá prosperar, porque é uma promessa da palavra dele, e a palavra dele não volta vazia. Uma geração abandonada pelos pais. A nossa geração não sabe para onde vai, nem por que está aqui. Simplesmente porque nós perdemos o cordão umbilical com Deus. Não há paternidade em Deus na nossa vida. Já falei aqui semana passada. Lembra do filho pródigo? O pai o amava tanto, mas ele sai de casa por vontade própria, e ele pede tudo que ele tem. Na realidade, o filho pródigo queria matá-lo, ele matou o pai dele antes do tempo, porque a herança do pai só entrega ao filho quando o filho morre, ou melhor, quando o pai morre. A herança de um pai só entrega ao filho quando o pai se vai. Aquele filho pródigo sai de casa e ele quebra o relacionamento dele com o pai, mas o pai não quebra o relacionamento dele com o filho. Ele vai andando e ele gasta tudo, ele perde tudo, sempre a mesma jogos. Aí ele acaba comendo a comida que era servida aos porcos, ele acaba se alimentando daquela comida, e ele lá na miséria, na boca rota, ele fala: os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Quando ele olha, ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Lá, se não quiser me receber como filho, ele pelo menos se receberá como empregado. A Bíblia fala que aquele homem estava voltando, e o pai estava olhando no caminho para esperar a volta do filho. Todos os dias o pai olhava. Imagino eu, o pai botando uma cadeira, de braços abertos, olhando a volta do filho. Sabe por quê? Que para você se relacionar com Deus tem que ser no seu coração. Não adianta o apóstolo querer te forçar a ser alguém que você não é. Relacionamento é por escolha, por opção, não é por obrigação.
Aquele jovem pensou que ele tinha perdido a paternidade dele. Mas o pai estava sentado, estava olhando no caminho de volta. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui me ouvindo. Você na sua vida pode ter perdido a paternidade, ou você acha que você perdeu. Você não consegue mais ver Deus como você vê antes, porque você está longe. Você mesmo decidiu trilhar um caminho distante. Mas Deus está hoje sentado na cadeira, olhando ao caminho e dizendo assim: Ele vai voltar, ela vai voltar. Ele vai voltar a se relacionar comigo pelas madrugadas. Ele vai voltar a orar como ele orava antes. Ele vai voltar a chorar como ele chorava antes. Ele vai voltar a comer a minha palavra como ele comia antes. Eu não quero forçá-lo a nada. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E você, para se relacionar comigo, tem que ser por livre e espontânea vontade. O Senhor tem olhado para você e tem dito assim: você está passando por problemas. Todo filho passa por problemas. Mas o filho que não passa por problema porque não é filho. Todo filho passa por problemas, mas o pai nunca abandona o seu filho. Amém. Acho lindo. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina um pai falando dos serviçais: se alimenta bem essa vaca aí, se alimenta bem esse carne. Mas para quê? Porque o meu filho foi, mas ele vai voltar. Alimenta bem aí o povo. Ele é doido, o filho dele está morto. Ele não está. Aqui dentro eu sei que ele não está morto. Aqui dentro eu sei que ele não está morto. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você pode pensar que você morreu, mas dentro dele ele sabe, ele tem a certeza que você não morreu, que você não morreu. Todo dia ele estava esperando você. Essa geração, uma geração sem paternidade, largada na rua. Estava pensando no Espírito Santo. O Espírito Santo me falou algo. Até falei que na igreja. Nós estamos pensando que Deus vai levantar um novo exército de pessoas que já são convertidas. Deus falou para mim que o exército ele vai levantar são de pessoas que são ex-traficantes, ex-homossexuais, ex-prostitutas, ex-lésbicas, homens e mulheres que ninguém dava nada nessa cidade. Deus vai começar a levantar, sabe por quê? Porque aquilo que habita dentro dele é puro. Deus não gosta de pessoas que têm envolvimento com religião, que chegam na igreja cheias de mania. Ele gosta de pessoas que sejam cheias dele, cheias do Espírito Santo, voltadas para o Espírito de arrependimento, de mudança de vida. É por isso que o exército Deus vai levantar. Não é de lá, não é de cá. Ele vai levantar sobre essa cidade um exército de arrependimento. Ele vai trazer de volta a paternidade desse povo. Porque, meu irmão, aquele drogado que está à beira da morte está pensando que morreu e você está aí parado, você não faz nada. Aquela prostituta está pensando que não tem mais jeito, está pensando em tirar a vida dela amanhã e você não se envolve, você não tem relacionamento com o corpo, você não faz nada. Você está nessa vidinha todo dia aí, vem para o culto, bate carteirinha e vai embora. E você passa por milhões de pessoas na rua e você é incapaz de dar o que você tem. Sabe por quê? É porque você não tem nada. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Deus está chamando você hoje para você sair apenas de envolvimento e começar a ter um relacionamento, a dar a sua vida pelo seu ministério, a você se levantar daí, a saber que você tem paternidade, que você não foi largado na rua, que você não foi abandonado. Você tem um Pai que está no céu e Ele hoje está em pé, dizendo para você: volte! Oh, Jesus. É por isso que eu não me incomodo. Meu irmão, Deus vai levantar essa igreja. E quando eu falo que Deus vai levantar essa igreja, eu creio na palavra que Deus me deu. Eu creio no propósito que Deus colocou no meu coração. Deus falou para mim que Ele vai levantar pessoas cheias do reino e não cheias de religião. Ele vai levantar pessoas para que se reúnam nas casas
mas eu apóstolo, meu irmão, você não sabe quanto eu lutei com esse Espírito Santo para estar aqui hoje. Quando o Espírito Santo falou comigo assim, eu preciso que você comece uma obra. Eu, não. Todo mundo conhece o meu passado. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, não importa se eles conhecem o seu passado, eles vão ver o seu futuro. Aleluia. Talvez você que esteja sentado hoje, você diga assim, mas apóstolo, as pessoas conhecem o meu passado. Mas eles não sabem do seu futuro. O seu futuro pertence ao Senhor. É por isso que Deus não quer que você apenas se envolva na igreja. É preciso que você tenha um relacionamento. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos mais em tempo de brincadeira. Nós não estamos mais em tempo de perder tempo com coisas vãs. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se hoje, Jesus viesse hoje, será que você teria dado tudo aquilo que você disse que daria a Ele? Então, meu irmão, comece a viver o seu dia de hoje, o dia de amanhã, como se Jesus viesse. O Senhor vai manter a sua casa. O Senhor vai manter o seu lar. Sabe o que eu penso? Um dia Deus vai começar a chamar jovens. E esses jovens vão trancar a matrícula na faculdade para entregar o Evangelho. Eu creio nisso. Mas apóstolo, não. A urgência que Deus tem é tão grande de homens e mulheres que queiram pegar a mensagem do reino. Não é a mensagem de Edir Macedo, não é a mensagem de Marcos Feliciano. Porque a igreja não tem que se olhar para ninguém, a igreja tem que ser imitadora de Cristo. É por isso que você tem que parar com essa crise de identidade. Já falei aqui essa semana, quinta-feira, com a mensagem do evangelista. Você não tem que imitar nenhum apóstolo, você tem que ser gerado em Deus para que você tenha a característica de filho de Deus. E Deus vê cada um individual. Agora, algo que me chamou a atenção, eu quero mostrar para você. Essa geração é uma geração que precisa voltar e reconhecer quem ela é. É por isso, leia comigo, versículo 4, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo e imantou os olhos do céu. Olha para cá. Sabe por que Jesus, naquele homem, naquele esquema, ele cospe no pó, abre o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra para ele. Jesus poderia ter pego outras coisas, mas a intenção de Jesus de cuspir e de pegar barro para colocar nos olhos do homem era para mostrar àquela geração da onde ela veio. Era para mostrar àquele homem que ele foi feito por Deus. Quando ele pega o barro, coloca nos olhos daquele homem, quando ele começa a fazer o barro, coloca nos olhos, ele está mostrando àquela geração, ele está mostrando àquele homem: você foi feito por Deus e foi feito do pó. Mas ele não para por aí. Além de falar que o homem foi feito por Deus, ele quer dizer para o homem que há algo dentro do homem que é de Deus. A Bíblia fala que ele pega a saliva da sua boca. Se você não sabe, a saliva possui DNA. Através da saliva de alguém você descobre quem é o pai daquela pessoa. Está entendendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele pega a saliva e coloca. Porque além de Deus formar o homem do pó da
Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Primeiro, você foi feito de barro. Você não é um abandonado. Sua mãe pode ter te rejeitado, seu pai pode ter te rejeitado, mas o Deus que te formou do pó, Ele não te rejeita. Então eu estou colocando aqui nos seus olhos. E junto com o barro eu estou colocando o meu cuspe, a minha saliva, para mostrar a você que você tem paternidade, que você não é qualquer um. Deus soprou em você a respiração, o Espírito que estava dentro dele. Então o Senhor está dizendo nessa noite: você pode se achar ninguém, você pode se achar nada, você pode se olhar e falar assim: eu não vou conseguir pregar esse evangelho. Mas hoje o Senhor quer colocar barro sobre os teus olhos e dizer para você que você tem paternidade, que você tem destino, que você não é qualquer um nessa terra e que você tem um Pai que te ama. Irmão, não acabou não. Jesus fala para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. Fala para o seu irmão: você sabe o que significa a palavra Siloé? Ele diz enviado. Fala para o seu irmão: enviado. Agora olha para cá, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que Jesus estava dizendo? É impossível ser enviado sem ser sarado. Aleluia. É impossível ser enviado sem ter paternidade. É impossível ser enviado se você não sabe quem você é, se você não sabe para onde você vai, e se você não sabe o que você está fazendo aqui. Sabe o que Deus quer fazer com essa igreja? Deus quer resgatar coisas que deixaram de ser importantes. Deus quer resgatar coisas na sua vida que foram importantes há um tempo atrás, mas porque você hoje mudou o rumo dela, deixou de ser importante. Deus quer resgatar o seu relacionamento com Ele. Deus quer resgatar a sua intimidade com Ele. Ele está dizendo para você: não deixe que ninguém impeça você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer sobre a terra. Eu tenho pessoas aqui que Deus chamou para que elas possam pregar drogados, e hoje estão sentadas, acomodadas, construindo coisas para si. Eu tenho pessoas aqui que Deus deu uma palavra tremenda na área de jovens, mas não vai porque tem medo. E Deus já sarou o coração. Mas Deus hoje está colocando barro nos teus olhos. Eu tenho pessoas aqui que receberam o ministério, mas até hoje estão atravancadas, não conseguem identificar, não conseguem saber aquilo que são chamados para fazer. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã, que você ainda não conseguiu entender? Sabe por quê? Porque você tem que parar de apenas se envolver, você tem que ter relacionamento com o corpo. Se você não morrer pelo seu ministério, não vai adiantar nada. Apenas se envolver. Sabe onde eu aprendo isso de Jesus? Jesus passou pela festa, mas Jesus não ficava na festa. Jesus passou pela multidão, mas não deixava que a multidão acalmasse ele. A Bíblia fala que depois que o povo corria atrás de Jesus, sumia e orava em deserto. Sabe por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque você tem que morrer para que você venha ver qual é o seu ministério. O ministério de João Batista só começou com a morte dele. Vieram para João Batista e disseram assim: olha, ele que está lá está tomando o teu lugar. E você não vai fazer nada? Ele falou assim: não. O importante é que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja. Porque o ministério que é direcionado por Deus não há briga, não há confusão. O ministério que é direcionado por Deus não há palco. Eu postei uma coisa essa semana e disse: quem tem altar não precisa de tudo.
Se você começar a construir altar na sua vida, meu irmão, você vai correr do púlpito. Você está pensando que eu tenho vontade de estar aqui? Nem não, eu quero aqui que Deus me colocou como apóstolo dessa igreja. Mas meu coração queima mais para o microfone, meu coração queima estar com Ele. Eu tenho construído altares na minha vida. E naquele momento que João Batista morreu, o ministério dele cresceu, porque a Bíblia fala que Jesus dá o testemunho de João Batista, e ele fala assim: entre as mulheres e entre os profetas não houve ninguém maior do que João Batista. É na tua morte que o teu ministério é reconhecido, não é na tua vida que vão te reconhecer, é quando você morre por Ele, é quando você se entrega por Ele. Glória a Deus. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite aqui? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Jesus, Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, não morre. Regra de Satanás. Chegou lá no jardim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem ser feito essa vontade. O ministério de Jesus só se completou na cruz. Escute. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse ressuscitado, ele seria apenas um profeta. Mas quando ele morre na cruz, ele passa a ser o Cordeiro. Ele passa a ser o Filho de Deus. Ele passa a cumprir a profecia de Isaías que diz: e ele, como ovelha, foi levado ao matadouro. E sem sequer abrir a boca, amanhã, estou sentindo Deus. Amando posso e mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo o Espírito Santo de maneira tremenda. Ele foi para a cruz. E quando ele morre na cruz, ele se torna filho e cordeiro. Mas ele só se torna Deus quando ele ressuscita. Porque um Deus não morre por uma morte humana. Um Deus não morre por açoites ou por pregos. Um Deus não morre por uma coroa. Um Deus vence o maior pavor do homem, que era a morte. E quando Jesus morre naquela cruz, desce ao inferno e toma a chave da mão do diabo, e ao terceiro dia ele ressuscita, ele está dizendo: eu sou o Cordeiro, eu sou Filho de Deus, e eu sou Deus. Aleluia. É por isso que o seu ministério, meu irmão, só vão dizer assim: quando você morrer. É por isso que Deus está te chamando para você morrer por Ele. Aqui tem evangelistas, aqui tem futuras pastoras, futuros apóstolos. Eu já disse que eu não estou pregando aqui. Esse tempo que vocês estão vendo que não há ninguém de fora, novo, é o tempo que Deus está capacitando vocês, porque Deus vai mandar uma multidão para esse lugar. Deus vai mandar uma multidão precisando de líderes. Então, meu irmão, acorda, porque se você não abrir os olhos, Deus vai levantar outro líder que queira caminhar com Ele, que queira dar vida pela obra, que queira dar vida pelo ministério, que não queira pelo menos se envolver, mas manter um relacionamento com o corpo de Cristo. Olha, eu tenho dito isso aqui, o Espírito Santo tem dito isso para mim: você está preparando uma geração de líderes. É por isso que Deus tem se livrado. Mas Deus vai começar a mandar multidões, pessoas que vão estar com sede. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está 3 anos caminhando com a gente, o que você tem para dar? Faça essa pergunta para você. Você está 4 meses ou 2 anos caminhando com a gente, o que você tem para dar? Você tem 1 ano caminhando com a gente, o que você tem para dar? Sabe por que talvez você diga assim que não tem nada? É porque você não tem relacionamento. Você está se envolvendo. Fala, Jesus. Você não pode mais apenas se envolver. Você tem que ter relacionamento ao ponto de você dar a sua vida pelo seu ministério.
Para terminar, aquele homem, ele volta. Oh, aleluia, Jesus. Esse dia o Espírito Santo falando tremendamente. Aleluia. Oh, Jesus. Baixa sua cabeça, muito. Baixa sua cabeça. Fale com o Espírito Santo, o que eu tenho para dar? Será que você vai querer ser essa múmia que sempre você está na cadeira sentada todo dia? E você continua falando da vida dos outros, você continua criticando o apóstolo, criticando o ministério de louvor, para a língua solta, para irmão na rua para falar mal da igreja, sem você se envolver com ela. Você tem sido forasteiro dentro de casa. Baixa sua cabeça, querido. Será que você acha certo o que você tem feito? O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. E você que está me ouvindo, abaixa sua cabeça aí, até você que tem pé, abaixa sua cabeça. Será que aquilo que você tem querido dentro da igreja é relacionamento ou é envolvimento? Ah, apóstolo, não dou mais porque eu não posso. Será que você não pode? Ou será que você não quer? Será que você está voltado para o seu próprio interesse? Será que você não entendeu que é necessário você ir até a cruz? Será que você não entendeu que é necessário que você morra pelo aquilo que você crê? Nós teríamos vergonha se nós estivéssemos aqui diante de Deus. Primeiro marketing da igreja. Talvez você diga assim: eu tenho desânimo de estar no ministério de louvor, porque a igreja não é cheia. Não importa. Não é para a igreja que você canta, é para Deus. Quando você está adorando a Deus, você vai orar com uma pessoa só. Você vai adorando você mesmo diante de Deus. Você não pode ter púlpito, você tem que ter altar. Baixa sua cabeça. Quando você estiver fechado, eu quero ler uma passagem para você. Não abra os olhos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para onde eu estiver, estejais vós. Você tem casa. Você tem destino. Você não é um cego sem lugar para ir. Você tem morada, meu filho. Você tem a casa do Pai, é para lá que você vai voltar. Aleluia, Deus. O Senhor disse que Ele te prepararia lugar, e Ele está te preparando lugar. Meu filho, ouça a paz do Espírito Santo. Jesus está voltando, mas é necessário que você se envolva, é necessário que você venha manter um relacionamento com Ele. É necessário que você entre no corpo, porque quem sobe é a igreja. Não tem como subir se você não estiver junto do corpo. E você está deficiente, você está ficando uma pessoa sem vida, porque você tem buscado seus próprios interesses. Você não tem dado vida para o seu ministério. Você tem casa, você tem moradia. De cabeça baixa, fala comigo: eu tenho casa. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho destino. Eu não sou uma pessoa sem destino. Mas eu tenho um pai que me ama. E é para os braços dele que eu vou. Você pode glorificar a Deus nesse lugar. Você que está chorando, enxuga a sua lágrima. Está na hora de você parar de ser duas pessoas. Está na hora de você ser impactado por essa palavra de amor, de verdade na sua vida. Para terminar essa noite, eu quero ler uma outra tradução para você. Depois que o cego chega, ele é chamado pelos anciões, pelos fariseus, pelos religiosos. Olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. O cego não tinha nenhuma serventia para a religião.
Porque um cego não sabe ler, um cego não sabe escrever, um cego não se traja bonito, um cego é cativoso, é difícil ele tomar banho naquela época. Mas o que eu acho lindo, eu já estou terminando, é que aqueles homens chamam esse cego para conversar. Depois que ele passa a enxergar, chamam ele para conversar. E a resposta que o cego dá para os homens, no versículo 31 de João, não abre, eu vou ler para você, preste só atenção. Aqueles homens, depois de perguntarem tantas coisas a ele, versículo 27, ele fala assim: o homem respondeu: eu já disse, mas vocês não credes, porque desejais ouvir toda vez a mesma coisa. Acaso também quer se tornar um discípulo dele? Um homem que é sarado, uma mulher que é sarada por Deus. Acho lindo quando ele fala: acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Um homem que conhece a paternidade que dá sobre a vida dele. Um homem que tem destino. Um homem que dá vida para os que não enxergam. Um homem que sabe para onde vem, para onde vai, qual a direção que ele está seguindo. Ele não forma fã. Ele não forma seguidor. Ele forma discípulo. Aquele cego começou a falar para ele: você quer ser discípulo dele? E olha a resposta deles: sim, és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse jeito, nem sabemos de onde vem. Agora olha a resposta do céu. O homem questionou: olha, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu os olhos. E ele continua: é sábio que Deus não ouve pecadores, mas todo adorador de Deus, e a todos que faz a vontade a esse atende. Fala para o seu irmão: sabe de quem Deus ouve a oração? Do adorador. Mas você quer ter revelação de Deus? Você quer conhecer a Deus? Eu senti o Espírito Santo. Adore Ele. Porque a oração do adorador chega até o trono de Deus. Fala comigo: não é adoração, não é pedir, não é o exigir, é adorar. Aí o seu irmão fala assim: meu irmão, coisa tremenda isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e você vai me dizer. Essa resposta é meio improvável para uma pessoa que não sabia ler e uma pessoa que não sabia escrever. Lá embaixo, eles brigam com ele e falam assim: você quer nos ensinar? Para terminar, escute, deixa eu te falar. Aquele que tem paternidade de Deus, aquele que sabe para onde veio, para onde vai, sabe quem é. O Espírito Santo ensina todas as coisas. E a sabedoria dele vai além da teologia. A sabedoria dele vai além da filosofia. A sabedoria dele vai além dos doutores. Porque o Espírito Santo é dono de todo conhecimento. Ele gera no homem o conhecimento. Ele revela coisas ocultas ao homem. Aquele que adora, aquele que se submete. Então, meu irmão, você vai dizer para mim: apóstolo, não tem filosofia, eu não tenho teologia. Mas se você tiver a paternidade de Deus, se você saber para onde você vai e quem você é, o Espírito Santo irá te tomar de sabedoria na presença dele. E se prepare, porque os religiosos não vão entender. Se prepare, porque aqueles que estão lá vivem debaixo do sistema maligno. Aqueles que vivem debaixo daquele culto: olha, o culto tem que ser assim, o culto tem que ser assado. Ó, não
pode ninguém falar no culto. Aqueles que gostam de fazer culto para si. Aqueles que vêm procurando posicionamento político. Eles não vão entender a visão do Filho de Deus. Os religiosos não conseguem entender a mensagem do reino. Porque os religiosos veem a missão diante dos olhos deles. Escute. Os religiosos veem aquilo que eles podem tocar. Eles veem as ofertas, os dízimos. Após o culto eles se trancam na sala e contam os dízimos para saber quanto está entrando na igreja e quanto não está. O religioso não se preocupa com a alma. O religioso não se preocupa em adorar a Deus. O religioso se preocupa em trazer você aqui. Mas o Filho de Deus, mas aquele homem que é tomado da sabedoria dos céus, ele se preocupa com você. Porque o reino de Deus não é feito por coisas, é feito por pessoas. E quando o homem de Deus ele se preocupa com você, ele se preocupa com você. É por isso que você tem que passar a se preocupar com as pessoas. Você não pode ser individualista, porque a característica do Filho de Deus, a característica de um homem que nasceu de novo, a característica de alguém que foi impactado pelo reino de Deus, que está vivendo o reino de Deus, é aquele que se preocupa com as pessoas. Porque o território de Deus quer conquistar não é o chão da sua casa, é você dentro da sua casa. O território que Deus quer conquistar não é a sua cozinha, é você dentro da sua cozinha, é a sua vida dentro do seu comércio, são as suas palavras. É isso que Deus quer conquistar em você. Não adianta você pegar azeite e derramar nos quatro cantos da sua casa, se dentro de você não há azeite. Você tem que ter azeite aí dentro. Você tem que ter azeite aí dentro. Não adianta você ungir o braço da sua casa se você coloca pornografia para dentro dela. É por isso que é dentro de você. Fique de pé. Subimarra, machuca. Giro, desarra, sobre nós. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus em mim. Shalama suri de calaba, shalama suri de calama. Eu me ramo suri de reversou, me derrama, baixa de calabas. Nimio, me malaba suri de calaba, suri de nós. Feche seus olhos. Nós não estamos aqui visivelmente como a multidão. Mas se você fechar os seus olhos, você vai ver que há exércitos e exércitos de anjos neste lugar cercando a sua vida. Porque a Bíblia fala que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E se você é fiel a Deus, os anjos do Senhor estão acampados aqui nesse lugar. Feche os seus olhos. Talvez você tenha andado como esse cego. Você tenha perdido tudo na tua vida, até o seu contato com Deus. O que te apresentaram foi uma religião vazia, mística, aonde você está meio de saco cheio e você fala assim: eu não quero saber de religião. Mas Jesus não é religião. Jesus é mudança de vida. Jesus é transformação de vida. Feche os seus olhos. Eu sei que essa mensagem entrou dentro de você. E olha que eu não precisei rodar como os outros fazem, jogar jaleco para cima, nem passar com paletó na tua cabeça. Sabe por quê? Porque o que faz mudar o homem é a unção. A unção que muda você dentro. Não é o paletó jogando na tua cabeça que vai te mudar, não. É a palavra que muda o homem. É por isso que Jesus fala: vós já sois limpos pela palavra. Talvez você hoje se pergunte assim: aonde estão as pessoas? Ninguém, muita gente não veio. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te trouxe aqui, porque Ele está dizendo: é você que eu quero, é você que eu vou usar. Não é aquele que ficou em casa, não é aquele que não veio, é você. Eu entrei aqui hoje, você entrou aqui porque Deus está dizendo para você: você tem andado sem paternidade, você tem andado sem direção, mas as coisas da sua vida que deixaram
É por isso, meu irmão, você tem que sair da tua caverna, dessa isolação que você vive. É por isso que você tem que parar de ver essa caverna trancada aí dentro sem manter o relacionamento com o corpo. A igreja de Cristo não é um sistema. A igreja de Cristo é um corpo em movimento. E não estou de calabás. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas o Espírito Santo está te falando. Se o Espírito Santo está te conduzindo, eu não sei o que Ele está fazendo, mas se Ele está te conduzindo, se o Espírito Santo está falando contigo, nesta hora, nesta noite, eu quero que você, em nome de Jesus, tome uma atitude de fé. Quando eu falo uma atitude de fé, não é de domínio próprio, não. É uma atitude de relacionamento com Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar com você, vem à frente. Eu quero colocar as minhas mãos sobre você, eu vou convidar a você, vem, eu quero colocar as minhas mãos sobre você, eu quero orar contigo nessa noite. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, não. Acho que Deus já falou com você. Vamos tentar isso hoje em nome de Jesus. Vamos destruir essa cadeira da sua vida. Vamos quebrar as correntes que te impedem de ter um relacionamento com Deus. Vai hoje, é hoje eu vou te enviar. Hoje é dia de envio aqui nessa noite. Nessa hora, coloca as mãos sobre os teus olhos. Coloca a mão sobre os teus olhos. Eu quero fazer um ato profético. Germante calabás. Cadeias que impedem dessa pessoa entender o propósito dele. Prisões espirituais que impedem dessas pessoas entenderem o chamado. Espíritos malignos mentais que impedem essas pessoas de entenderem o porquê delas estarem caminhando e qual a direção que elas têm que correr. Em nome de Jesus de Nazaré, pela autoridade que foi estabelecida no ministério apostólico de plantar coisas e de tirar coisas. O apóstolo tem um funcionamento de plantar coisas e tirar coisas. Nós declaramos como igreja apostólica que nessa noite seja retirada toda a visão e que seja devolvido a visão de corpo, de família, de unidade. Que nessa noite a visão das trevas seja quebrada. Que nessa noite a visão
que ficaram dentro, que roubaram essas pessoas da tua presença, que levaram elas ao individualismo. Nós quebramos esta noite em nome de Jesus. No mundo espiritual nós declaramos, pelo poder do Espírito Santo, nós rompemos com os demônios. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje esse irmão não possa ver uma religião, mas que ele possa ver o reino de Deus, que ele possa ser livre, em Deus. Xerecalamassuri benerras, lamantocoure nebassarabalacalabás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os teus olhos, erga as suas mãos para onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu e seja livre. Olhe para o céu, olhe para o céu e seja livre. Liberdade está nesse lugar. Onde o Espírito de Deus